Então, muito boa noite a todos os amigos, os que participam conosco desta live, aqueles que estão se conectando aí pela via virtual, com esse trabalho importante do Centro Espírita Sebastião Martim. Agradecemos a presença de todos e fazemos votos que esta seja uma oportunidade de estudarmos juntos esse tema tão significativo e profundo para a existência humana, que é o tema do amor, do amar ao próximo como a si mesmo. Inicialmente, é importante que nós façamos um breve histórico da questão do amor, né? Porque quando nós pensamos no amor, essa palavra, na sua origem grega, importante dizer que o grego antecede ao latim, ele é mais antigo que o latim, e na origem grega, amor tem dois sentidos. Na Grécia Antiga, o amor era pathos e filia. Pathos significava a dimensão do amor, esse amor apaixonado. Era o amor do afeto entre casais, era o amor apaixonado, era paixão. O amor-paixão é pathos na Grécia Antiga. E, curiosamente, a palavra psicopatologia tem esse pathos no meio, porque é um adoecimento de pathos, da paixão, um adoecimento dos sentimentos, um adoecimento da mente através do adoecimento dos sentimentos. E pathos era, na Grécia Antiga, paixão. Mas também havia um outro conceito de amor para os gregos, que era filia, que é o amor-amizade. Depois nós vamos ver como é que o Cristo definiu de forma transcendente a dimensão do amor. Mas então os gregos, eles, repetindo um pouco a lógica dos povos antigos, eles falavam do amor intramuros, isto é, um amor entre gregos. É muito curioso nós notarmos que o amor antes de Cristo é um amor dentro do povo, dentro da família, dentro do clã, dentro daquele império. Não havia o amor como Cristo apresentou. Então, os gregos pensavam esse amor que gerava unidade. Então, a diferença, né, do amor entre os povos ali do Ocidente mais pré-cristão era um amor do clã, um amor intragrupo. E aí, a partir da figura do Cristo, nós vamos ter o surgimento de uma dimensão de amor que na filosofia nós vamos chamar de alteridade. Nós vamos ver ao longo dessa palestra, dessa apresentação, que o amor do Cristo desloca-se do eu, desloca-se do eu social, do eu grupal para um outro, que nós vamos identificar que outro é esse. Então, é uma filosofia ética do amor alteritário. Não confundir com autoritário, hein, gente? É o amor da alteridade, voltado esse amor para o outro. Então, se você observar os judeus, por exemplo, os judeus, eles tinham a mesma lógica do amor intrapovo, né? Os judeus tiveram uma primeira revelação entre eles, que é a chamada revelação dos profetas, começando com Moisés, que Kardec considera ser a primeira revelação, mas ali você tem uma moral, ou exatamente uma ética, que apenas negava o mal, e era uma ética que fundava a proteção dos interesses do povo judeu. Observe, é uma ética que nega o mal. Ela diz assim, não matarás, importantíssimo, nega o mal da violência e do assassinato.
não roubarás, não prestareis falso testemunho, não cobiçareis a mulher do próximo, e segue o texto, o boi do próximo, a vaca do próximo, a casa do próximo, os bens do próximo. Não tereis outros deuses perante mim. Então, o decálogo é a negação do mal. Ele está dizendo que você não deve fazer. É uma moral da negação do mal, o decálogo de Moisés. E todos os profetas que sucederam a Moisés, né? Começa com Abraão, passa por Jacó, Moisés, passa por Elias, passa por Malaquias, passa por João Batista. Nós vamos ter em João Batista aquele momento praticamente mágico, né? Que ele diz, é preciso que eu diminua para que ele cresça. Endireitai as vossas veredas, porque aproxima-se o tempo do Senhor. E eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que há de vir é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de levar-lhes as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista, ele está naquela filiação de profetas do mundo hebraico, que entendia uma moral que negava tudo aquilo que os judeus consideravam ser da ordem do pecado. Tudo aquilo que era contrário à lei de Deus, que era contrário às escrituras, né? Então, é uma moral que negava o mal, o mal do adultério, o mal da violência, o mal do roubo, do assassinato, o mal da adoração de outros deuses. Era a herança dos profetas, que é o Velho Testamento, a Velha Escritura, é a negação do mal. Só que Jesus inicia uma nova era. Jesus vai descrever um amor que é algo único e inicia uma nova era. Observe, ele, em diversos momentos, vai dizer e mostrar: se amardes apenas aos que vos amam, que méritos tereis nisso? Não fazem também assim a gente de má vida? Amai aos vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, amai ao vosso inimigo. Quando Jesus traz essa ideia de um amor que transcende aos amigos, ele estava quebrando um paradigma muito forte entre os judeus. Os judeus são um povo que até hoje, tem uma belíssima consciência de grupo, desde a época que eles eram apenas a tribo de Judá. Depois que eles se desenvolvem enquanto povo e cultura, eles mantêm uma consciência coletiva de povo fortíssima. Toda virtude, todo amor, todo bem que eles imaginam é interno ao povo judeu. E Jesus vai trazer uma dimensão do amor para a humanidade, que é um amor sem fronteiras. Ele vai utilizar-se da parábola do bom samaritano para nos trazer novamente que ele não estava preocupado em aproximar os semelhantes e nem fazer que os amigos se amassem, porque o amor de grupo, de povo, de tribo, de nação, de família, esse já era conhecido. E até hoje é cultivado em toda parte. Só que Jesus, ele vai, na parábola do bom samaritano, definir quem verdadeiramente tinha aprendido a lição do amor do evangelho que ele trazia. Então ele diz, um homem é roubado, ferido, está largado no meio da rua, abandonado. E por esse homem passam alguns personagens dentro da história. Jesus vai escolher o primeiro personagem, que é a representação do personagem mais virtuoso nessa época. Olha que coisa curiosa. O fariseu, ele se entendia como um representante da lei de Moisés.
Ele era doutor da lei. E depois a gente vai mostrar que Jesus não procurou os fariseus para constituir o seu colégio apostólico. Muito pelo contrário. Não procurou pessoas de perfeição moral e suposta perfeição moral. Mas então passa o fariseu. E o fariseu olha para aquele homem, o fariseu que era o doutor da lei, que conhecia as escrituras, que não tinha nenhum álibi para justificar a sua ação de indiferença. Então ele vai dizer que o fariseu passa e nada faz pelo homem. Depois ele vai trazer a figura do levita, que era o cobrador de impostos, né? O publicano. E o publicano era um homem que o povo romano detestava, o povo judeu detestava, porque ele extorquia o povo, ele retirava impostos do povo. Passa o levita, o cobrador de impostos, e nada faz por aquele homem. E Jesus vai escolher um grupo social que não se dava com os judeus. E ele, Jesus, era judeu. Ele não escolheu à toa esse personagem, que nós, espíritas, lindamente transformamos a campanha do samaritano em milhares de lugares, como sendo a campanha da caridade. Mas aí Jesus vai buscar o samaritano, que era a representação de quem não se dava com os judeus. Vamos lembrar da mulher no poço de Jacó? Ela era samaritana, por isso que ela não se comunica adequadamente com Jesus, estranha a presença do Rabi, do Galileu, do judeu Jesus. Então ele escolhe a figura do samaritano e diz: esse samaritano, ele viu o homem caído no chão, em feridas, assaltado, fragilizado, abandonado. E ele pega esse homem, tomado do sentimento desse amor que estamos tentando descrever, tomado de compaixão, a paixão pelo outro, voltada ao outro, e é um outro que não é o outro da sua família, não é o outro sequer conhecido. Ele não sabia quem era aquele homem. O samaritano não fazia ideia se aquele homem pudesse ser um bandido, um ladrão, um criminoso, um romano. Era um homem jogado no meio da rua e que tinha sido assaltado pelos ladrões. Este samaritano coloca o homem em sua carruagem, leva até uma hospedagem e pede para que o dono da hospedagem cuide desse homem. Ele deixa os recursos necessários e ele está preocupado com o bem-estar desse homem. Esse é o amor que Jesus começa a apresentar à humanidade. O amor àquele que é o nosso diferente, que não é o nosso par, não é o nosso semelhante, mas é o próximo mais próximo. E ele socorre esse homem. E Jesus, então, pergunta para os discípulos, claro que sem essas dicas todas que eu dei para vocês, ele pergunta aos discípulos, contando apenas a história. Ele pergunta: quem vocês acham que praticou a lei de amor? Quem praticou a lei recomendada por Moisés? Quem praticou a lei do amor? Quem praticou as escrituras? Quem praticou a lei da caridade? E a resposta tinha que ser o samaritano. Então, nós temos aí a fundação de um amor que não tem condição. Ele vai se tornando incondicional. Jesus praticou esse amor com essa multiplicidade de personagens que o procuraram. É muito importante que nós entendamos uma coisa. Jesus não foi o mestre do amor porque foi buscar lá no Sinédrio os seus discípulos. Não, observe. Ele não foi lá no templo orgulhoso de Jerusalém, estava lá. Ele poderia ter ido, se quisesse. Ele poderia ter ido lá e dito: vinde José de Arimateia, vinde Nicodemos, vinde Anás, vinde Caifás, seguir-me. Não. Aqueles homens representavam
a auto-intitulação da virtude. E a comunidade os via assim. Eles eram os sacerdotes, o representante da lei. Não foram a estes que Jesus convocou. Ele deixou claro quando disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Mas aqueles homens se atribuíam à condição da virtude. E Jesus não os convocou. Jesus constituiu um grupo de discípulos que eram pessoas comuns. Eles dos 12 discípulos, somente um ficou com Jesus na hora da cruz, tá certo? Foi João, jovem, ele tinha 19 anos à época, e só ele ficou. Todos os demais debandaram. Pedro negou a Jesus, Judas o traiu e se matou, e os demais temerários fugiram. Então Jesus procurou pessoas que nós poderíamos dizer assim, numa linguagem religiosa mais universal. Pessoas que eram pecadores, homens simples, pessoas que não eram consideradas virtuosas. Mas aí agora vem uma outra palavra importante nesse nosso vocabulário. Virtude. Olha que interessante. Existe uma palavra, agora, não no grego, mas no latim, chamada virtus. Virtus, no latim, é a palavra que dá origem a virtudes e também a virtual. Só que o virtus é aquilo que está na raiz, na semente. Ele existe virtualmente, mas não existe manifestadamente. Jesus viu o virtus dos seus discípulos, na simplicidade deles e até na ignorância deles. Vamos lembrar de novo o Evangelho? Jesus diz assim: graças te dou, meu Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos doutos e aos prudentes e as revelastes aos simples e pequeninos. Ele foi buscar esse virtus entre pecadores. E ele tinha capacidade de conviver e ensinar o amor e mostrar esse amor apesar da diferença. Não é? Então, você vai ter Jesus, lembra de Zaqueu? Zaqueu sobe em uma árvore e lá da árvore ele grita: Senhor, eu estou aqui e vim para te ver. E gostaria que tu fostes jantar na minha casa essa noite. Gente, Zaqueu era a pessoa que a comunidade dos hebreus, dos judeus, mais detestava, porque ele era cobrador de impostos. Ele era a manifestação total do pecado para os judeus. Ele extorquia os seus irmãos judeus, ele os roubava, tirando os impostos, e quando ele disse para Jesus isso, Jesus disse: hoje mesmo irei jantar na tua casa, prepara o teu lar. E ele foi. E olha que ele não encontrou na casa de Zaqueu nada com uma aparência virtuosa, não tinha oração, não tinha nada disso, não. Tinha uma festa muito animada e ele foi. E ele transformou Zaqueu em Mateus, no grande narrador da sua vida, que contou a sua história em aramaico antigo. Porque dos 4 discípulos de Jesus que contaram a vida dele, João, Marcos, Lucas, Mateus, Marcos, João e Lucas, né? Somente Mateus escreveu em aramaico antigo. Os demais, Marcos, Lucas e João, escreveram em grego. Grego koiné. Mas Mateus escreveu em aramaico, porque ele era um erudito nesse idioma e sabia escrever muito bem aramaico. E ele escreveu a vida de Jesus. Então, nós temos que começar a entender que o amor que o Cristo traz é esse amor que aposta na virtualidade da alma humana, na potência da alma humana, naquilo que Aristóteles chamou da transição de potência para ato. Jesus não buscou os virtuosos do seu tempo. Ao contrário, disse assim: as prostitutas e os coletores de impostos
precederão aos fariseus na entrada do reino dos céus. Meus amigos, Jesus nos trouxe um amor pela diferença, um amor que não é o amor corporativista, não é o amor intragrupo, não é amor de fronteiras. É esse amor que faz a criatura humana ver no outro, esse grande outro, que pode ser o outro povo, o vizinho, uma outra nacionalidade, uma outra cultura, uma outra crença, quem quer que seja, será alcançado por esse amor de Cristo. Então, o amar ao próximo como a si mesmo implica a necessidade de 2 pontos fundamentais. Primeiro, você só pode amar a quem você dá valor, a quem você atribui significado. O grande mal da humanidade em todos os tempos foi eleger pessoas, grupos, ideias e, sobretudo, povos, eleger esses povos para considerá-los ou inferiores ou não merecedores do amor. Roma fez isso com os judeus, né? Fez isso com os gregos. Os nazistas fizeram isso com os judeus. Então, toda vez que nós não conseguimos enxergar o outro, a alteridade, o outro em sua diferença, como outro valoroso, seja ele quem for. Seja ele o ladrão na crucificação, a quem Jesus simplesmente o ouviu e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele viu o arrependimento daquele ladrão, arrependimento sincero. E ele não perguntou quantos crimes ele tinha praticado, nem foi indiferente a ele. Ele o amou e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. As Escrituras Sagradas têm essa mesma nota lá no Velho Testamento de outro jeito. Os céus se rejubilam 1000 vezes mais quando um único pecado se arrepende do que quando 1000 eleitos permanecem na eleição. Então, não tenhamos dúvida que Cristo veio nos trazer o amor que, por um lado, é o amor que aposta em virtus, aquilo que está virtualmente no outro. Toda vez que nós, a exemplo do Cristo, enxergamos a prostituta, o oficial romano, o cobrador de impostos, o ladrão arrependido, a mulher samaritana no poço de Jacó, todos eles não acreditavam em Jesus, não eram do seu grupo e não eram da sua semelhança, mas foram objetos do divino amor do Cristo. E observe que ele não se fechou para o diálogo com essas pessoas, né? Ele oferece a sua imensa ternura e compaixão diante da mulher considerada adúltera. E quando você vai analisar o contexto no qual ela, o que quer que ela tenha feito, você vai encontrar um homem opressor, traidor, desleal e cruel. E você vai encontrar uma mulher na cena inesquecível do apedrejamento público, que continua a existir até hoje, não aquele apedrejamento que está lá no Irã, em que os homens apedrejam mulheres adúlteras e a matam fisicamente, mas o apedrejamento público do nosso moralismo farisaico de plantão, que nada tem a ver com Cristo, nada a ver. Toda vez que nós nos colocarmos como pessoas virtuosas, melhores do que os outros, e nos tornarmos arrogantes da nossa virtude, pode ter certeza que tudo que o fizemos de bom acabamos de perder, porque essa não é a mensagem do Evangelho. Então, Jesus estava diante daquela mulher e para ela ele declararia o seu amor divino, fazendo uma pergunta. Ele deixou aqueles homens em silêncio por 1 ou 2 minutos e continuou escrevendo no chão. O doutor Augusto Cury disse que quando ele escrevia, ele estava oferecendo um momento de relaxamento para aqueles homens agressivos. Eles precisavam de pelo menos alguns minutos para ouvi-lo, de tão enfurecido que estavam
com as pedras nas mãos. E aí Jesus dá um tempinho, depois ele se levanta e diz: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Se nós ouvíssemos verdadeiramente isso, nós não seríamos os apedrejadores e os moralistas que tentamos sê-lo, caindo na contradição de nos tornarmos mais hipócritas e fariseus do que cristãos. Então, nós temos que entender que, naquele momento, Cristo se levanta e diz: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E ele não pergunta para aquela mulher quantos adultérios ela praticou, com quantos homens ela dormiu, qual era o seu nível de pecado, nada disso. E nem depois. Ele a ergue, olha nos seus olhos e diz: mulher, onde estão os teus condenadores? E ela olhou à volta, não tinha as voltas, não tinha mais ninguém. Eles tinham saído dos mais velhos aos mais jovens. E ele então disse: vais e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ele não fez um levantamento da vida dela, ele não fez discurso moralista, ele não a colocou contra a parede, nem mesmo ele a convidou para ser seguidora dele. Porque nós temos que aprender a exercer o amor que Jesus praticava, olhando para as pessoas sem piorá-las. Toda vez que a gente olha para uma pessoa em dificuldade, e o nosso julgamento, eu via isso, eu devo citar, porque o pensamento não foi meu, eu vi o padre Fábio de Mello dizendo isso lindamente, em uma preleção dele recentemente. Ele dizia: eu não olho, eu não posso, a primeira coisa que eu descobri é que a gente condena pelo olhar. O nosso olhar dos supostos virtuosos, dos supostos elevados, dos espíritos evoluídos, dos santos, quando o olhar se torna de preconceito, nós pioramos a pessoa que estamos olhando. Cristo não olhava a ninguém com preconceito. Essa é a diferença do amor dele e do nosso amor pequenino, fraco e contraditório ainda. Então, quando você olha para alguém e você enxerga a parte boa desse alguém. Um dia o Espírito Emmanuel perguntaram a ele, ao Chico Xavier, no programa Pinga Fogo: Chico, o que você acha do trabalho dos hippies? Vocês lembram dos hippies, né? Isso está na televisão, no programa Pinga Fogo, Chico Xavier, julho e dezembro de 1971. O que perguntaram a ele? O trabalho dos hippies, qual é a sua opinião sobre os hippies? E ele disse: o Espírito Emmanuel me ensinou a enxergar o trabalho que as pessoas realizam. E eu vejo nos hippies um trabalho de artesanato muito bonito, um trabalho artístico muito bonito. Ele ficou muito preocupado de ficar analisando a vida privada dos hippies, nem seu estilo de vida. Ele viu o trabalho dos hippies. Jesus fez a mesma coisa. Jesus passou por um cachorro, ele e os discípulos, e o esqueleto do cachorro estava apodrecendo, estava muito fedido. E os discípulos disseram assim: que mau cheiro, que cadáver horroroso, que cena deplorável. O Cristo começou a falar da qualidade dos ossos daquele animal morto. Então, Cristo foi esse que ressuscitava o espírito das pessoas, porque ele tinha um olhar misericordioso sobre todos. Ele não escolheu um grupo para se fechar dentro dele. Ele disse: eu vim para os doentes e não para os sãos. E foi ele, porque todos nós somos doentes. Nós não temos condição de usar essa expressão, não é? Todos nós somos imperfeitos. Somos pessoas imperfeitas convivendo com pessoas imperfeitas. Isso nos dá a verdadeira qualidade do Evangelho de Jesus. Agora nós podemos falar desse virtus. É a virtude que está dentro de nós. Cristo enxerga o ser humano virtualmente. Quando ele estava diante do oficial romano, e o oficial romano chegou para ele e disse: Senhor, meu servo está doente, com febre, acamado, e eu vim te buscar para que tu possas curá-lo. E Jesus olhou para aquele homem com uniforme de oficial de Roma, o povo que oprimia os judeus. Jesus olhou para aquele oficial e disse: vamos à tua casa. O oficial olhou para o mestre e disse: não, mestre,
Senhor, Rabi, Rabi. Não precisa. Eu sei que tu podes dizer daqui, eu sou um homem de poder. Eu digo para os meus servos, faça isso ou aquilo, eles fazem. Basta que digas daqui, que ele se cure e ele será curado. Jesus então disse, em toda Israel, jamais existiu um homem com tamanha fé como esse oficial romano. Então, o Cristo estava diante do seu opressor. O povo romano oprimia seu povo. E ele curou aquele servo. Os outros colaboradores do oficial romano chegou para ele para avisar que ele estava curado. E ele saiu dali alegre. E esse é o Cristo do amor, que enxergava a alma das pessoas, o virtus, aquilo que o vir a ser de cada um de nós. A palavra existência, do latim, vem de existere. Existere é sair da escuridão, sair da ignorância. Jesus é o mestre que nos ensina algo, que é o evangelho, que nos retira, nos faz a transição do virtus da ignorância para a manifestação da sabedoria. Não é difícil entender isso, né? Existe um virtus na semente do abacate, que é o abacateiro. Existe um virtus no DNA, que é a nossa memória biológica e celular que herdamos de nossos pais. Há um virtus em 23 cromossomos masculino, 23 cromossomos feminino. Virtus é aquilo que é da ordem do não manifesto. Cristo é o mestre do amor que nos veio fazer com que nós manifestássemos, saíssemos da virtualidade do erro para a manifestação do acerto. Saíssemos da virtualidade da ignorância para a sabedoria. E aí, Jesus é esse mestre do amor que vai nos convidar à perfeição. Nós não somos seres perfeitos, enquanto criaturas não poderemos lograr a perfeição absoluta. A palavra perfeito vem do latim perfecto, que quer dizer aquilo que está pronto. Mas tanto Jesus quanto a doutrina espírita, através da reencarnação, admite a nossa perfectibilidade. É outra coisa isso. É a qualidade do ser que pode se aperfeiçoar, pode se aprimorar, que pode mudar, né? Então, Jesus, diante de Pilatos, ele não viu Pilatos com os crimes que tinha nas costas. Ele não viu apenas o homem que o julgava. Ele dialogou com ele e conseguiu ver uma virtualidade maior que nós não conseguimos enxergar. Então, o amar ao próximo como a si mesmo é enxergar essa virtualidade espiritual, é enxergar aquilo que não está na potência ainda, mas que poderá vir a sê-lo. Como nós poderíamos amar os nossos inimigos se não fizéssemos isso? O Espírito Emmanuel diz assim, o adversário é nosso instrutor. E muitas vezes ouvir um adversário, ouvir até alguém que não simpatiza conosco, é até útil, porque o Emmanuel vai dizer que o adversário vai nos falar aquilo que o amigo não falaria. Eu acho que o tempo está acabando, que já apareceu o nosso amigo aqui. Eu vou só fechar essa ideia e passo para ti para a gente fazer as perguntas. Amigo, fecha a sua ideia. Então, o que acontece? O amar aos inimigos, né? Somente é possível se você enxergá-lo a partir dessa virtualidade amorosa que Cristo nos trouxe. E eu termino dizendo que amar ao próximo como a si mesmo, esse conceito só é possível se você entender que amar ao próximo é amar a si mesmo. Essa que é a questão, né? O Chico Xavier dizia assim, quando nós terminarmos nossa existência corporal, descobriremos que tudo quanto aos outros fizemos, a nós mesmos o fizemos. Isso por um fenômeno espiritual profundo da vida, que é a nossa interligação kármica, né? Observe, a ciência diz hoje, através da ecologia, um toque nas estrelas, uma folha que cai na Amazônia, isso é teoria do caos. É uma teoria científica que diz assim, ó,
Uma árvore que cai na Amazônia interfere no mundo inteiro. E Jesus dizia, não cai uma folha de uma árvore, um cabelo da vossa cabeça, sem que o Pai assim o permita. Então nós temos a ideia de que tudo está conectado. Amar ao próximo é amar a si mesmo. E é amar, na visão de Carl Gustav Jung, o si mesmo. Quem é o si mesmo? É o espírito. Quando você ama ao próximo, não é o semelhante, gente, é o próximo. Se nós dissermos amar o semelhante, nós cometemos um equívoco, porque a proposta de Jesus é amar os diferentes, a diferença, a alteridade. Imagina se nós nos gostássemos entre família. A gente está tentando fazer isso e fazendo isso até muito bem. Não é esse. Esse é um estágio inicial de um amor que está no Evangelho, que é os diferentes. Seria assim agora, para falar dos religiosos, espíritas, católicos, evangélicos, ateus, né? Você ter amigos, particularmente tenho amigos ateus, tenho amigos da teosofia, tenho amigos agnósticos, e acho muito importante o discurso de todos eles, e aprendo muito com todos eles, esse amor pela diferença e com os diferentes. Nós gostamos muito da semelhança, porque a semelhança é a projeção narcísica do nosso eu. Então, você vê no outro, você não está vendo nenhum outro. Você está vendo a si mesmo projetado no outro. Então, o semelhante se gosta, ele se entende. Só que o amor do Evangelho, eu termino com isso, é o amor pela diferença e na diferença. Cristo dialogou com todos e trouxe a diferença para o seu seio. E os seus discípulos eram pessoas imperfeitas, temperamentais. Pedro era impulsivo. Pedro pegou a espada para cortar a orelha do soldado e Jesus disse, Pedro, guarda a tua espada. Aquele que vive da espada perece por ela. Judas o traiu e ele foi buscar Judas nos infernos, segundo o texto bíblico. Né? Então nós temos um Cristo que acolhe a todos e acolhe o plural, a diferença. No dia que nós começarmos a enxergar, além das aparências, além da religião de uma pessoa, além da cor da pele, além da inteligência, além da ignorância, além da classe social, do dinheiro que ela tem ou não, do povo que ela participe, simplesmente o amor que acolhe universalmente a todos. Esse é o amor de Cristo e esse é o amor que está no Evangelho segundo o Espiritismo, em uma mensagem chamada A Lei de Amor, dentro da qual o Espírito de Verdade diz, o amor é a ascensão dos instintos elevados à condição de sensação e das sensações levada à condição de sentimentos. Então, quando nós fazemos essa volição e essa evolução, transformamos a ignorância primária, instintiva, em sensações mais apuradas e em sentimentos, o amor transborda. E aí nós podemos agora terminar dizendo com Cristo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Jesus fala do amor evolutivamente. Tem um momento do Evangelho que ele diz, pergunta a ele, Senhor, qual é o mandamento maior da lei? Aí ele diz, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ao próximo, não é o semelhante, é ao próximo. Aí ele fala do amor dialético, a Deus e a criatura humana, sintetizando. Só que lá mais adiante, na Santa Ceia, ele vai dizer que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Aí ele sobe o nível da mensagem do amor ainda mais. Porque amar aos outros como Cristo amou é algo transcendental. Vai além do amar ao próximo como a nós mesmos. Que amar ao próximo como a nós mesmos tem uma dialética entre o que a gente sente por nós, o amor que você sente por si, você lança no outro. Ele sabia que isso era básico na relação humana. Só que ele termina a missão dele dizendo,
Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Aí o nível vai para as estratosferas e um dia a gente chega lá, como diria Francisco de Assis, perdoar é necessário, tornar-se inofendível é o suficiente. Observe que na lógica do perdão é um amor menor, é uma virtude menor. Imagina, você se magoa, né? Alguém faz uma coisa com você, você fica triste, magoado, ressentido, queixoso, ruminante. Aí, depois de um tempo, você perdoa. Ótimo, se libertou, perdoou. Agora, olha o Francisco de Assis, perdoar é necessário. Tornar-se inofendível. Cristo, não se ofender. Chico Xavier, muitas vezes não se ofendia. Aí você começa a subir de nível e descobrir, meu amigo, que agora o céu não é o limite. A transcendência espiritual do amor nos levará para níveis cada vez maiores, que nos aproximará a Deus. Pronto, agora eu estou aberto para as perguntas e vamos em frente. Nós temos aqui algumas perguntas. Vamos com a primeira aqui, ó. Qual o exercício para interiorizar o amor a um criminoso hediondo? Excelente essa pergunta, excelente. Bom, em primeiro lugar, lembrando novamente Cristo, né? O criminoso hediondo, o criminoso já seria uma coisa dolorosa. O hediondo presume aqueles crimes que a humanidade elegeu como hediondez, né? Tortura, estupro, a própria destruição da vida de outra pessoa. Outros também declaram a corrupção como crime hediondo. Mas é o crime máximo, né? Quer dizer, se nós não conseguirmos deslocar a persona do self, a personalidade da alma, o transitório do essencial, se nós não enxergarmos aquela pessoa que fez isso virtualmente, com um amparo de uma visão psicológica e filosófica profunda, nós não conseguiremos interiorizar esse amor pelo criminoso, né? Chico Xavier, ele, no Dia das Mães, ele visitava o presídio de Uberaba. Era um hábito dele. Ele e o grupo dele é o presídio. E ele lá encontrava no presídio de Uberaba, ao lado dos presos, muitas vezes, suas mães desencarnadas, né? Porque mãe é isso, mãe não larga o filho nem no presídio, né? Então, interiorizar o amor por um criminoso é fazer uma viagem profunda para dentro de si, reconhecer que você, nós, no caso, somos também criaturas falíveis e, a depender da circunstância, poderíamos cometer um ato impensado e, de alguma maneira, deveríamos ser objeto das leis, mas também precisaríamos ter a compaixão dos outros, né? Uma coisa extraordinária que nos ajuda a pensar sobre o amor ao criminoso hediondo foi a Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, que foi estabelecida em 1948, no final da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. Então, quando você pensa o criminoso como ser humano, aí você entende que ele precisa de elementos de recuperação, ele precisa de compaixão. Eu vou contar uma história para vocês que ela é muito transcendente. Ela é uma meta a ser alcançada, mas há muitos que já conseguem realizar. Conta-se que lá no Tibete, né, no país que hoje está conquistado pela China, o Tibete, em 1940, era um país que pertencia aos budistas. E havia um monge budista, uma pessoa considerada muito iluminada, e ele tinha filhos, né, uma família. E conta a história que, de repente, uma multidão corria atrás de um homem e ele olhou para aquela correria, aquela confusão, ele não sabia o que tinha acontecido, e aquela multidão foi se aproximando e o homem estava indo, sem o saber, para a proximidade da casa do pai daquele jovem, né? E aí, quando esse homem se aproxima da casa do monge, que ele olha a multidão enfurecida, queria pegá-lo, o monge disse: o que aconteceu? E aí todos fizeram silêncio, e alguém com um pouco mais de coragem disse: ele matou seu filho. O monge tinha acabado de ver aquele que tinha matado seu filho.
O monge olhou para a multidão e, com olhos lacrimejantes, disse: eu não quero que vocês façam mal para ele. Eu quero agora cuidar dele, para que nunca mais ele faça isso com mais ninguém. Você veja que é algo transcendente, né? Talvez não seja para mim, para nós aqui, não sei. É um amor transcendental, mas é que demonstra isso, né? É a pessoa que é capaz de enxergar o outro virtualmente, além do crime, além do momento e além da circunstância. Fazer isso é desenvolver uma compaixão extraordinária e é viver o amor que Cristo ensinou. Então, que nós tenhamos, sim, compaixão e que interiorizemos esse sentimento fraternal mesmo por aqueles que tiverem transgredido a lei. E a descrença, quando nós desacreditamos que a pessoa pode ter uma segunda chance, ela é muito problemática, porque ela piora o indivíduo. Aquilo que falava no início. Quando nós olhamos para uma pessoa, nós podemos piorá-la ou melhorá-la. Eu me lembrei agora de uma palestra que eu fiz, era muito jovem, num presídio chamado Aníbal Bruno, em Recife. Devia ter 18 anos de idade, o pessoal espírita lá do centro me levou e eu fui fazer uma palestra lá. E quando entrei no presídio, todos passaram por aquela fiscalização, assim que eu entrei, senti uma determinada presença espiritual muito agressiva, como a nos perguntar o que nós estávamos fazendo ali. Depois passou e eu fui fazer aquela palestra, muito jovem, e naquele dia, naquela tarde memorável, eles tinham um local, tinha uma tribuna, e era um espaço ecumênico dentro do presídio, que padres, pastores e espíritos falavam. E eu via aqueles homens sentados, devia ter, assim, alguns sentados, outros em pé, a sala ficou cheia, devia ter, assim, umas 60 pessoas nessa faixa, porque a nossa linha é pequena. E eles sentadinhos de uniforme, bem comportados, e eu falei sobre Jesus, sobre o perdão, sobre o auto-perdão, e contei a história de Joana de Cusa, né? Que está no livro A Boa Nova, de Humberto de Campos. Eles ouviram, não houve barulho, não houve revolta, não houve nenhum tipo de ameaça, foi um ambiente tranquilo, e eu nunca vou esquecer daquela experiência. Depois alguns vieram falar conosco, abraçamos eles, tivemos essa conversa fraternal, e essa é a mensagem que eu deixo. Que tenhamos uma visão de compaixão e de compaixão com aqueles que praticaram um crime, mesmo que seja hediondo. Mais uma pergunta aqui. Dentro de um entendimento sobre o amor ao próximo, que você falou aí muito bem, você acha que a humanidade evoluiu muito nesses 2000 anos em relação àquilo da proposta do Cristo? Em relação à proposta do Cristo? Essa tua pergunta, ela é grandiosa, ela é antropológica, ela é histórica, ela é uma pergunta muito importante. Por quê? Porque muitos historiadores, ao analisar a história da humanidade, né, antes e depois de Cristo, da barbárie aos dias atuais, passando pela Idade Média, pelo Império Romano, pela modernidade, muitos, dentre eles, um historiador famoso chamado Max Weber, ele dizia assim que o homem moderno, por ser moderno, ele não é mais feliz do que o homem do passado. E que, ao contrário, ele tinha tornado sofisticadas as formas de destruição. Isso está no Livro dos Espíritos, né? Kardec pergunta: devemos reconhecer progresso nas conquistas da civilização? Civilização que ele fala, a civilização moderna. E aí o processo civilizatório incluído na modernidade. Aí os espíritos respondem: progresso incompleto, que se realizou num sentido intelectual, mas não moral, material, mas não espiritual. Então, nós temos, claro, que um progresso incompleto na história da humanidade, bem incompleto. Mas isso não é motivo de pessimismo, não, viu? Eu vi recentemente, vou falar isso com naturalidade, porque é uma palestra pública, eu vi o filósofo Poindexter, que não é do nosso universo espírita, é um bom filósofo, mas que não faz parte da nossa comunidade, nem mesmo é religioso, ele dizer assim, que a humanidade era um problema sem solução. E eu fiquei pensando, uma das perguntas que eu faria para ele, que está dentro dessa tua pergunta aí agora, é a seguinte: ora,
Nós temos aí, como espécie humana, em torno de 50 mil a 150 mil anos. Os antropólogos dizem que o Sapiens, ele tem 50 mil anos, ou no máximo 150 mil, não se tem uma ideia exata. Mas coloquemos 150 mil anos. 150 mil anos, meu amigo, é uma bagatela temporal. Só para que nós nos transformássemos e chegasse à condição de Sapiens, com o cérebro que temos, foi 1 milhão de anos. 1 milhão de anos. Os dinossauros disseram de nós 70 milhões. A Terra tem 4,5, 4,8 bilhões de anos. A nossa espécie só está a 150 mil anos. Então, nós estamos engateando na evolução, gente. Tem mais 5 bilhões pela frente, porque essa é a idade da Terra, segundo os cientistas. Imagina, 150 mil anos, é como se fosse 15 segundos. Então, eu acho que a humanidade, ela progrediu, mas ela progrediu mais no sentido material do que no sentido espiritual, propriamente dito. Mas é claro que ela progrediu, porque observe que hoje as nossas leis, sobretudo nos países democráticos, as leis, elas detêm o mal e não favorecem o mal, né? E no passado não era assim. Você vai encontrar leis que na Idade Média eram leis que protegiam os mais fortes, e as leis protegiam o mal e promoviam o mal. Hoje você tem leis que impedem, você não pode, do ponto de vista jurisdicional, praticar certas coisas. Nós tivemos um progresso extraordinário nas instituições, na vida social, na civilização, e nós temos a claridade do Evangelho a nos convidar a todos para que nos melhoremos, né? Agora, existe duas formas de você ver os extremos, né? É curioso que, assim, na evolução da humanidade tem 3 tipos de perfis. Aqui, como espírito, nós chamaremos de espíritos. No mundo geral, você pode dizer perfis de personalidade. Observe, tem os extremamente bons, os extremamente maus e os que ficam no meio, certo? Vamos entender isso. Espíritos pervertidos da história da humanidade. Átila, Nero, Hitler, Himmler, Göring. Vamos colocar Napoleão aí, um guerreiro, né? Você tem espíritos no extremo da crueldade. E tem outros que já estão no extremo da bondade. É o outro extremo. E às vezes eles são contemporâneos. Eu estou escrevendo um livro que eu abri um tópico chamado Gandhi, Chico Xavier e Hitler. Eles 3 foram contemporâneos. Chico Xavier estava psicografando Parnaso de Além Túmulo, ali no final dos anos 20. Ele tinha 21 anos de idade, psicografando 56 poetas mortos e começando a missão iluminada dele. Chico. Gandhi estava na Índia, vivo, libertando o seu povo através da paz, através do amor, da desobediência civil ao mal, e naquele mesmo momento que Chico Xavier e Gandhi estavam vivendo a missão de amor, Adolf Hitler tinha invadido a Polônia, tomado a região desmilitarizada do Sarre, invadido a Tchecoslováquia e deflagrado uma guerra que ia matar 70 milhões de pessoas. Olha, extremos opostos. Mas a maioria, meu amigo, para responder a tua pergunta, está na média. É aquilo que os sociólogos chamam de homem médio. Não é homem médium, não. É homem médio. Está na média, não é tão bom nem tão mal. Tá na média, tá bom, né, Denise? Está na média. Aí não pratica a perversão do mal, e até porque não sabe fazer isso ainda, viu? A gente só vai saber se um dia souber e não fazer. Então, não pratica, não é extremamente mal, mas também não é extremamente bom. E aí passa várias encarnações assim, nesse meio termo, até que evoluamos. Mas o Livro dos Espíritos trata disso. Kardec perguntou assim, por que os maus prevalecem ou preponderam na face da Terra? Os espíritos responderam, os espíritos sábios responderam, os maus são intrigantes, porém ousados. Ponto. Os bons são tímidos. Ponto. Porque os bons sempre foram maioria, pessoal do meio. Quando quiserem, prevalecerão. Gente, é uma coisa extraordinária o Livro dos Espíritos.
Quando um trabalhador está em evidência no centro espírita, geralmente tem aqueles que se destacam mais, e aí também são vítimas de fofoca, de calúnia, e eles muitas vezes deixam as energias caírem e dá aquela balançada, né? Meio, vou deixar isso aqui de lado e tal. Qual a sua mensagem para esses trabalhadores? Olha, eu diria o seguinte, que Aristóteles, 400 anos antes de Cristo, né? Sócrates foi professor de Platão e Platão professor de Aristóteles. Você vê a filiação deles. O Aristóteles dizia: a única maneira de você não ser perseguido, caluniado, invejado, é não fazer nada. Se você ficar parado, inerte, como uma pedra, não pode mover. Se você ficar muito parado, você não será objeto disso. Agora, se você se mover um pouquinho, se você fizer alguma coisa, alguns ficarão satisfeitos com o seu trabalho e outros ficarão muito chateados com o que você está fazendo. Até porque o pessoal da calúnia, da inveja, da malquerência, da raiva, eles não conseguem fazer o trabalho deles e passam a perseguir aqueles que o fazem. Isso é da psicologia humana. Então é preciso ter paciência, aceitar e continuar trabalhando. Não se deve, em dois níveis, não se deve nem cair na tentação de Narciso, como diria Freud, que é você ficar fascinado com o que você faz. Tudo que você fizer na Terra, por mais grandioso que seja, é relativo, é temporal, e um dia sua existência vai acabar materialmente falando. Nem fica fascinado com o que faz, mas também não desanima. Jesus disse muito claramente: aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Bertolt Brecht, um teatrólogo da Alemanha dos anos 30, ele dizia: o mundo precisa dos que são bons por alguns dias. A humanidade precisa dos que são bons por um tempo. Mas a humanidade não pode prescindir do que são os bons a vida inteira. Então, o grande desafio é não desistir. Se você está consciente da sua tarefa, você vai cometer erros, você vai cair, você vai falhar, você vai se equivocar, mas você vai prosseguir. Não desanime. E se você desanima demais, é porque você está muito... Você que eu estou falando, no sentido absolutamente genérico, claro. Qualquer um de nós que desanimar é porque está muito preocupado com o reconhecimento do outro. Ora, na hora que a comunidade, é coisa curiosa, a virtude socialmente ela é reconhecida pela comunidade. Terminou o tempo aí, eu vou terminar com isso. Então, a virtude é reconhecida pela comunidade, né? É a comunidade que diz, é a sociedade, sempre foi assim, identifica uma virtude, um carisma, um talento, um trabalho de alguém. Então, não desanime. Se nós ficarmos muito atentos a esses reconhecimentos e aplausos, ou as críticas, é porque não estamos conscientes da tarefa que estamos realizando. Continua, segue em frente, não desanima e age voltado para a consciência que é Deus em nós. Isso aqui é o mais importante. Um grande abraço a você, um abraço aí ao Paulo, ao Leonardo, um abraço a Helena, enfim, ao Donizete, a todos que nos acompanharam. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade, que esperamos ser logo presencial aí na casa do Cezão. Muita paz para todos.